Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar a respeito de curvas de aquecimento de sistemas homogêneos. Existem os sistemas heterogêneos, que possuem mais do que uma fase. E existem os sistemas homogêneos, que possuem uma única fase. Estes sistemas eles possuem mais do que uma substância pura que o formam. Por exemplo, sal de cozinha dissolvido em água, etanol dissolvido em água e assim por diante, tá bom? Então, a curva de aquecimento de sistemas homogêneos, ela não tem de forma fixa os pontos de ebulição e de fusão, né? Você tem um ΔT de fusão e um ΔT de ebulição. Conforme este gráfico, olha só, imagina que eu estou pegando a fase sólida de um sistema homogêneo qualquer. A temperatura fornecida é utilizada para fazer o aumento, aliás, a temperatura fornecida, o calor fornecido faz com que haja aumento de temperatura, tá? Só que depois, pessoal, que eu aumento até um certo ponto, eu começo a ter a fusão. A fusão não é numa temperatura fixa, né? Você tem ali, olha só, uma inclinação na fusão, você tem um ΔT de fusão. Você tem uma temperatura em que a fusão inicia e uma temperatura em que a fusão termina. Quando a fusão termina, está tudo no estado líquido. E aí, olha só, o calor é utilizado novamente para elevar a temperatura, tá? E depois nós começamos com a vaporização, em que você tem de novo um ΔT, né? Uma temperatura em que começa a vaporização, uma temperatura em que começa a vaporização e uma temperatura em que termina a vaporização, tá? Então, nós temos que ficar atentos a isto, né, para sistemas homogêneos, tá? Depois que todo aquele sistema virou vapor, né, todo aquele sistema passou para o estado gasoso, aí sim, pessoal, a temperatura volta a aumentar de uma forma geralmente mais brusca, tudo bem? Espero que você tenha entendido, então, que uma curva de aquecimento para um sistema homogêneo não tem patamares para ponto de fusão nem para ponto de ebulição. Ela tem esses pontos que acontecem em um ΔT, uma temperatura em que inicia e uma temperatura em que termina, tanto a fusão quanto a ebulição, tá? Esse assunto ainda não terminou. Vamos agora falar de dois pequenos detalhes, né? Dentro desses sistemas homogêneos, nós podemos ter aqueles sistemas, né, que são azeotrópicos e os sistemas que são eutéticos. Vamos conversar a respeito deles agora. Vem! Bom, pessoal, quando nós falamos de um sistema azeotrópico, nós continuamos ali tendo um sistema que é homogêneo, né? Uma mistura de duas coisas, tá? Mas nesta situação, você tem o ponto de ebulição constante. O ponto de ebulição não varia, tudo bem? O ponto de ebulição não varia. Então, o comportamento de um sistema azeotrópico, ele é muito similar ao caso anterior, tá? Só que para um sistema azeotrópico, você tem ali o sólido aumentando a temperatura, você tem o ponto de fusão que acontece num ΔT, né, uma temperatura em que começa a fusão e depois uma temperatura em que termina a fusão, tá? Lembrando que aqui nós temos temperatura, beleza? E aí depois você tem um aumento da temperatura quando você tem esse sistema já no estado líquido, porém quando ele chega na ebulição você tem uma constante, tá? Essa constante é uma característica dos sistemas azeotrópicos. A temperatura não varia durante a ebulição. A temperatura permanece constante até que a última gotícula do líquido vire gás, tá? E aí, quando essa última gotícula do líquido vira gás, a temperatura é utilizada para novamente aumentar, né? Aliás, o calor é utilizado novamente para aumentar a temperatura do meu sistema, tudo bem? Então, o sistema azeotrópico tem esse comportamento, certo? Tá bem feio aí o desenho, mas acho que você entende, né? E agora vamos conversar um pouquinho a respeito do sistema eutético,
que é muito parecido com o sistema azeotrópico, tem só um detalhe aí de mudança, né? Então, vamos lá, vamos falar do sistema eutético. O sistema azeotrópico tem ponto de ebulição constante. O sistema eutético tem o ponto de fusão constante. O ponto de fusão ocorre em uma única temperatura para um sistema que é homogêneo e tem comportamento eutético, né? Enquanto a temperatura de ebulição dele varia. Ela começa em uma temperatura e vai até uma outra temperatura, né? A curva de aquecimento nesta situação, ela fica com essa carinha aqui, ó. Você tem no eixo Y a temperatura e aí você tem o quê? Aumento de temperatura até atingir a fusão. Quando atingir a fusão não varia. A fusão ela é constante e ocorre em uma única temperatura. Ela vai ocorrer até que o último cristalzinho do sólido se transforme em líquido. E após isto você tem aumento de temperatura à medida que fornece calor e depois você tem o início da ebulição que acontece em uma temperatura que é variável, como eu comentei, né, no início desse tópico do sistema eutético. Tá? Quando tudo vira gás, aí a temperatura volta a subir de uma forma mais brusca. Beleza, pessoal? Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado e continue aí acompanhando os nossos próximos vídeos. Obrigado pela atenção e até mais. Tchau!